Rose, você parece outra pessoa. Parece outra pessoa. No Realmente. duro, tá mais jovem, né? Nossa, ficou ótimo. Ótimo. É, Afinou aqui, ficou muito bom. ah, Tá ótimo. Ô, Carmen, você não conheceu Rose muito mais tempo atrás, né? Não, eu Rose, conheço Rose desde a pandemia. Rose não tem uma foto aí para mostrar para ela, não, como é que você cortava o cabelo? Ela cortava curtíssimo, era muito tempo. curtinho mesmo. É? É, Aí depois, Nossa, aí ela ficou deixou ótimo, Rose. crescer. Ó, parece outra pessoa, Rose, outra pessoa. é, Ficou muito bom. Gente, Excelente. a Rose foi Olha a só, bem-vinda. eu estou falando Cadê que a parece nossa outra Rose? pessoa. Mudaram a nossa Rose. É a irmã mais nova da Rose que vai dar aula para gente Ah, ô, aqui. caçulinha, É a tudo bem com você? caçulinha. ai, Muito Celia. bem, gostei. Gostei. Tá ótimo. Ficou muito bom mesmo. É isso aí, obrigado, minhas amigas. Está chegando aqui o nosso horário, né? Hoje, dia 6 de março de 2024. Nesse horário, a gente estuda essa obra, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos estudando o capítulo que trata do corpo espiritual. Hoje a gente vai começar no item 24.3, respondendo às objeções, né? Temos muita coisa boa para falar hoje. Eu mandei também para vocês, lá na nossa página do Evangelho, 4 livros, né? 3 livros da Ivone, PDF da Ivone, livros que não tinham sido publicados, que ela guardou durante muito tempo, e a FEB resolveu publicar há pouco tempo, e um do Hermínio de Miranda. Esse do Hermínio de Miranda, eu achei muito interessante esse PDF, que tem um capítulo, eu acho que é o capítulo 5, que fala de Paulo de Tarso. E o Hermínio, ele traz um comentário de Paulo de Tarso muito interessante. Tá? Quando vocês puderem, dá uma olhada nesse PDF do Hermínio de Miranda, e eu mandei para vocês, que é muito interessante. Ele fala sobre Paulo de Tarso. O nome do livro é. Deixa eu botar aqui. Nosso pessoal já colocou um monte de coisa, e aí eu perco aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá. Estudos e Crônicas. Estudos e Crônicas, do Paulo de Tarso, do Hermínio de Miranda, o nome do livro. E é o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 5. Não, desculpa, não é o capítulo 5, não. Deixa eu ver qual é o capítulo que ele fala de Paulo de Tarso. Ai, não estou achando agora. Ah, tá, é o capítulo 5 mesmo, que tem 5.1, 5.2. O capítulo 5, Paulo de Tarso. Muito interessante mesmo. Aí foram 3 livros da Ivone e o livro do Hermínio, onde no capítulo 5 ele fala de Paulo de Tarso. Aí eu mandei em PDF esses livros para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que ele nos concede. Estamos todos aqui reunidos para estudar, para aprender, para crescer com esses amigos espirituais que nos dão essa oportunidade fantástica de nós conhecermos um pouco mais dessa doutrina e aplicar esses conhecimentos, né, para a nossa vida e também para tudo aquilo que a gente tem que realizar. Então, só temos a agradecer, que o Pai nos abençoe e nos fortaleça sempre, graças a Deus. Então, vamos lá começar o nosso estudo? A gente não pode perder tempo hoje, que a gente tem muita coisa para ver. Vamos torcer para que dê tempo. Então, vamos lá. No capítulo Corpo Espiritual, que é o capítulo 24, hoje nós vamos no 24.3, respondendo às objeções. E Emmanuel diz assim: algumas objeções científicas têm sido apresentadas à teoria irrefutável do corpo espiritual, preexistentes,
destacando-se entre elas, por mais digna de exame, a hereditariedade, a qual somente deve ser ponderável sob o ponto de vista fisiológico. Então, a gente sabe que, em relação à hereditariedade, a gente só pode pensar nela do ponto de vista do corpo físico, né? Não, Assim. não do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, nós não podemos pensar em questão de hereditariedade, somente do ponto de vista do corpo físico. Todos os tipos do reino mineral, vegetal, animal, incluindo-se o hominal, organizam-se segundo as disposições dos seus precedentes ancestrais, dos quais herdam naturalmente, pela lei de afinidades, a sua sanidade ou seus defeitos de origem orgânico unicamente. Aqui eu botei um ponto de interrogação, porque ele diz assim, olha só, todos os tipos do reino mineral, vegetal, animal, incluindo-se o hominal, que trata do homem, organizam-se segundo as disposições dos seus precedentes ancestrais, dos quais herdam naturalmente, pela lei das afinidades, a sua sanidade ou seus defeitos de origem orgânica unicamente. Mas eu não entendi muito bem esse parágrafo. Na minha santa ignorância, eu não entendi bem. Sabe por quê? Porque ele falou aqui do reino mineral. Entendeu? Eu não entendi. Porque, olha só, vou repetir. Todos os tipos do reino mineral, vegetal, animal, incluindo-se o hominal, que a gente sabe que o homem faz parte do reino animal. Mas Emmanuel criou esse termo hominal para caracterizar bem a diferença entre o homem e os outros animais. Organizam-se segundo as disposições dos seus precedentes ancestrais, dos quais herdam naturalmente, pela lei das afinidades, a sua sanidade ou seus defeitos de origem orgânica unicamente. Então, eu herdo dos meus pais tudo em relação às questões orgânicas, não é? Cor de cabelo, cor de pele, essas coisas assim. Mas como ele botou do reino mineral, todos os tipos do reino mineral, eu não entendi esse parágrafo. Eu acho que, sim, na minha opinião, a palavra reino mineral não podia estar aqui. Não podia estar aqui. Entendeu? Eu acho que ou houve um erro de impressão, ou eu que não estou entendendo. Reino vegetal e animal também. Mas reino mineral, defeitos de origem orgânica, eu não consegui entender. Tanto que eu botei um tremendo ponto de interrogação aqui. Aí ele continua aqui. De todos os estudos referentes ao assunto em vossa época, salienta-se a teoria darwiniana das gêmulas, corpúsculos infinitesimais que se transmitem pela vida seminal, quer dizer, através da fecundação, né, aos elementos geradores, contendo na matéria embrionária a disposição de todas as moléculas do corpo, as quais se reproduzem dentro de cada espécie. Então, ele está querendo dizer aqui que a única. Ele está querendo mostrar para a gente o seguinte: a única coisa que a gente transmite para o corpo dos nossos filhos são as questões orgânicas. Fora isso, nada espiritual, nada espiritual. Aí ele diz, a maioria das moléstias, inclusive a dipsomania é impulso irresistível de ingerir bebida alcoólica. Não chega a ser o alcoolismo, tá? Mas é um outro tipo de doença que engendra o infortúnio dos seres, porque inúmeros espíritos, em traçando o mapa do seu destino, buscam com escolher determinado instrumento, alargar suas possibilidades de triunfo sobre a matéria. Ele está querendo dizer o seguinte, que mesmo a pessoa tendo esse problema,
que, que é um tipo de alcoolismo, né? Porque naquela época não se falava, na época de 1930, não se falava muito em alcoolismo, não. Se falava mais em dipsomania. Era usado mais esse termo, né? Ele diz aqui que mesmo o indivíduo sendo portador dessa doença, ele ainda pode, usando da sua força, da sua boa vontade, deixar de lado, porque ela não é irresistível, né? Porque mesmo pessoas com dependências químicas, elas podem sair da dependência química. Para isso, ela tem que ter uma boa vontade. Então, como diz Kardec, não há arrastamento irresistível. Não existe o arrastamento irresistível. A gente não está falando de uma doença fatal, um câncer, a gente está falando de um arrastamento. E o vício é um arrastamento, não é? O vício é um arrastamento. Então, ninguém pode dizer assim: ah, eu não posso me libertar da cocaína, eu não posso me libertar da maconha, eu não posso me libertar do alcoolismo. É isso que ele está dizendo. Que os espíritos, em traçando o mapa do seu destino, buscam, com o escolher determinado instrumento, alargar as suas possibilidades de triunfo sobre a matéria, como um fato decorrente das severas leis mortais. Como disse Kardec, não existe arrastamento irresistível. Nós já soubemos casos de pessoas que eram altamente dependentes químicos e se libertaram. E se libertaram. Aí ele continua aqui, né, como um fato decorrente das severas leis morais que, como no ambiente terrestre, prevalecem no mundo espiritual, o que não nos cabe discutir neste assunto. Não obstante a preponderância dos fatores físicos nas funções procriadoras, é totalmente inaceitável e descabido o atavismo psicológico. Atavismo psicológico, hipótese aventada pelos desconhecedores da profunda independência da individualidade espiritual. Porque tem pessoas que acham que se uma pessoa tiver uma problemática, seja psicológica, principalmente, esse problema vai aparecer nos seus descendentes. O famoso filho de peixe, peixe não é. Entendeu? Então, as pessoas falam, por exemplo, o pai, de repente, era uma pessoa que gostava de farras, de viver translocadamente. Então, o filho também vai ser assim. A mãe, de repente, vamos dizer o termo, usar o termo, né? Era uma mulher ligada às questões voltadas para a prostituição. A filha, entendeu? Vai ser também. Antigamente não tinha esse negócio, o pessoal falava sobre isso. Então, ele diz aqui, não obstante a preponderância dos fatores físicos nas funções procriadoras, quer dizer, muito, às vezes, a mãe, o pai, tem uma doença. Então, essa doença, os filhos podem nascer com essa doença. A gente sabe disso, né? Então, tem doenças, a hemofilia, não é isso? E outras doenças mais são a diabetes, é transmitida. Normalmente, não é caso generalizado, mas na maioria dos casos, quem é diabético, se tem filhos, os filhos têm grande propensão a serem diabéticos. Então, na questão física, isso pode acontecer, mas ele diz aqui, mas é totalmente inaceitável e descabido o atavismo psicológico, hipótese aventada pelos desconhecedores da profunda independência da individualidade espiritual. Então, no campo físico isso pode acontecer, mas no campo psicológico não, porque nós somos espíritos, individualidades. Na questão do organismo, sim, porque você não pode fugir da sua hereditariedade. Pode até acontecer de você não ter aquele problema, mas normalmente, na maioria das vezes, dependendo do problema de saúde dos pais, o filho tem tendência, às vezes o filho não tem, mas o neto vem, problemas cardíacos, né? Essas questões. Já no aspecto psicológico,
Isso não vai acontecer na questão psicológica, porque nós somos individualidades. Então, você não pode dizer que essa hereditariedade vai acontecer. Então, ele diz aqui, né? Porque quem diz que isso acontece são os desconhecedores da profunda independência da individualidade espiritual, hipótese que reveste a matéria de poderes que ela nunca possuiu em sua condição de passividade característica. Reconhecendo-se, pois, a veracidade da argumentação de quantos aceitam a hereditariedade fisiológica nos fenômenos da procriação, outra coisa também, por exemplo, o nanismo, né? É verdade que tem pessoas que são anãs que têm filho normal, de estatura normal, tem. Mas, na maioria dos casos, às vezes a pessoa é anã, ela tem 4 filhos. 3 são anãos, um tem estatura normal. Mas é claro que se ela tiver vários filhos, é bem possível que alguns deles venham com essa mesma deficiência, que é o nanismo, né? Então, ele vai falar sobre isso. Reconhecendo-se, pois, a veracidade da argumentação de quantos aceitam a hereditariedade fisiológica dos fenômenos da procriação, representando cada ser o organismo que provém por filiação, afastemos a hipótese da hereditariedade psicológica. A hereditariedade física, essa ocorre, como nós falamos, caso da diabética, o caso da hemofilia, caso do nanismo, e outras, da hemofilia, não sei bem dizer, mas acho que é hemofilia sim, né? Também, tem a casa do Betinho, os irmãos dele, né? Todos hemofílicos. Ali é questão de família. Agora, se o pai for um psicopata, não quer dizer que o filho seja um psicopata. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Se o pai é um psicopata, não quer dizer que o filho seja um psicopata. Tem questões aí que falam pessoas que têm depressivas. E algumas pessoas dizem: ah, a mãe é depressiva, o filho vai ser também. Quer dizer, não é hereditário. O que Depressão não é hereditária. pode até acontecer é por convivência. Ah, pois é, o comportamento, né? Por convivência até pode, né? Isso. Mas não por questão psicológica. Não por questão psicológica. Aí ele diz, porquanto espiritualmente temos de considerar apenas ao lado da influência ambiente, a influência ambiente e a afinidade sentimental. Pela influência, até pode ser mãe depressiva, o filho de tanto conviver acaba se tornando depressivo, mas por convivência, né? Aí, aqui no 24.4, através dos escaninhos do universo orgânico, de todas as funções gerais que caracterizam os seres viventes, somente os fenômenos de nutrição podem ser estudados pela perquisição científica, e mesmo assim perfeitamente. Além das operações comuns que se efetuam automaticamente, há uma força, vamos prestar atenção agora aqui, há uma força inerente aos corpos organizados que mantém coesas as personalidades celulares. Então, ele está dizendo que no corpo físico há uma força, há uma energia, tá? Que mantém ligadas as nossas células, sustentando-se dentro das particularidades de cada órgão, presidindo aos fenômenos partenogenéticos de sua evolução. Quer dizer, conforme o ser vai se formando, essa força passa a se apresentar e vai manter coesa juntas as células do nosso corpo, substituindo, através da segmentação, quantas delas se consomem
nas secreções glandulares, do trabalho mantenedor da atividade orgânica. A gente sabe que as nossas células são renováveis, né? Todo dia você está perdendo células, novas células vão surgindo, né? Então, essa energia é que vai promovendo a substituição celular. Às vezes, sabe quando a gente toma banho, quantas células mortas saem do nosso corpo? Não é? Células da pele saem do nosso corpo e novas células vão surgindo. Essa força é o que a gente vai estudar hoje. É o que denominais princípio vital. Essência fundamental que regula a existência das células vivas e no qual elas se banham constantemente. Então, no nosso corpo existe um fluido, da realidade é fluido, chamado princípio vital. E nossas células, porque o corpo é formado de células, né? As células formam tecidos, os tecidos formam os órgãos. E os órgãos formam o sistema digestório, sistema circulatório, que é um conjunto de órgãos. Cada órgão é formado por um tecido. E esse tecido é um aglomerado de células. Então, essas células, como ele diz aqui, essas células, né, se banham constantemente, encontrando nesse fluido, que é o princípio vital, encontrando assim a sua necessária nutrição. Então, elas se alimentam desse princípio vital. Força, esse princípio vital é força que se encontra esparsa, quer dizer, espalhada por todos os escaninhos do universo orgânico, por todo o nosso organismo, combinada às substâncias minerais, azotadas, quer dizer, o nitrogênio. Acho que é nitrogênio, sim. Nitrogênio, que era o azoto antigamente, o nitrogênio é chamado de azoto, né? Que nós temos no nosso corpo, e ternárias, operando os atos nutritivos. Então, esse princípio vital que está espalhado pelo nosso corpo se mistura com os minerais que nós temos no corpo, né? E nós temos vários tipos de mineral, né? Nós temos o carbono, né? Temos o potássio, tem uma série de minerais. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte da energia e da vontade, e a matéria passiva, que é o nosso corpo físico, inerente às faculdades superiores do espírito, né, fazendo parte desse organismo, que o adapta, o espírito vai adaptar isso segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Então, nós temos esse princípio vital no nosso corpo, que se mistura com os minerais que existem no nosso organismo. E as faculdades do nosso espírito vai adaptar esse princípio vital às leis físicas do planeta que a gente estiver vivendo. Essa força ativa e regeneradora, olha o que ele falou das células aqui, regula a existência das células vivas, né? Porque quando essas células se desgastam, ele vai renovar essas células. Então, essa força ativa, que é o princípio vital, ele tem a função regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre a ausência de tônus vital. Quando ele começa a se enfraquecer, o princípio vital começa a se enfraquecer, o nosso tônus vital começa, a declinar. Precursor da destruição orgânica. Aí o corpo começa o quê? Se destruir. É simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. Então, quando esse princípio vital vai diminuindo no nosso corpo, os nossos órgãos vão perdendo o quê? A força, a vitalidade, né?
Então, isso é a ação criadora e plasmadora do perispírito sobre os elementos físicos. Agora, nós vamos aqui ver um pouquinho desse princípio vital, tão importante para todos nós. E, melhor, importantíssimo para a nossa vida orgânica, para a nossa vida enquanto aqui no planeta Terra, enquanto estamos encarnados, tá? Acredito que todos vocês estão vendo, não estão? Sim, Rose, estamos vendo. Se quiser pegar o livro dos Espíritos, pega aí, eu não vou olhar muito, não, mas pode pegar aí e abre na questão 60. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Peraí. Opa. Vamos lá. Princípio vital, tá? É o capítulo 24, nós vamos tratar disso aqui, nesse capítulo. Eu vou ler, inicialmente, a introdução do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que tem por título Do Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Aqui, eu tirei do Livro dos Espíritos e botei aqui. Diz assim, ó, os seres orgânicos são os que têm em si, dentro de si, uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Essa palavra vida, que nós encontramos aqui no Livro dos Espíritos, não quer dizer a vida como a gente entende. Inclusive, alguns estudiosos acham que essa palavra vida aí, ela talvez, na hora da tradução, não tenha sido bem colocada. Que o termo, dizem esses estudiosos, o melhor termo para explicar o que a espiritualidade quer dizer é vitalidade, tá? Então, os seres, quando a gente entender a palavra vida nesse capítulo, a gente está tratando de vitalidade. Então, os seres orgânicos são aqueles que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vitalidade. Eles nascem, todos os seres orgânicos. Quem são os seres orgânicos? Os vegetais, os animais irracionais e os animais racionais, que são os homens. Tá? O mineral não é orgânico. Então, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vitalidade. Nascem os homens e os animais, como as plantas, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Tem um tempo de duração. Tanto o homem como o animal irracional como a planta. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. O homem, os atos da sua vida têm boca, olhos, nariz, orelhas, membros, para que ele possa viver. Os animais têm os seus órgãos também. As plantas também têm lá. Os peixes, as aves, não é isso? Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe dos seres orgânicos estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Agora, os seres inorgânicos, o de Kardec aqui é bem didático, que essa nota é de Kardec, são todos os que carecem de vitalidade. Os seres inorgânicos não têm em si essa fonte de atividade íntima que lhes dá vitalidade. Eles não têm. Eles carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Eles se formam por quê? O que é agregação? Pela atração, né? Pela união das moléculas, dos átomos. Eles não têm vitalidade como os seres orgânicos têm.
Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Tá? Então, falando dos seres orgânicos e inorgânicos, Kardec nos esclarece, nesse capítulo 4 do Princípio Vital de O Livro dos Espíritos, que os seres orgânicos possuem uma fonte de atividade íntima, né? Que produz esse fenômeno da vida, né? É que gera vitalidade, enquanto essa fonte íntima existe. Isso é importante. Esse ser orgânico, como diz Kardec na abertura do capítulo 4 do Princípio Vital, nessa nota que ele bota logo da abertura, ele diz que os seres orgânicos têm essa fonte de atividade íntima, que gera vitalidade. Enquanto então, essa vitalidade vai existir enquanto essa fonte de atividade íntima existir no nosso organismo, no organismo do ser orgânico. Então, existe vitalidade no ser orgânico, enquanto essa fonte de atividade íntima ali existe. Significa o quê? Que ela pode acabar. Se ele diz enquanto ela existe, significa que ela pode acabar. A vitalidade presente no corpo físico, tá? Nos animais, como nos vegetais, e no perispírito dos seres vivos, é fornecida e alimentada por um elemento abundante da natureza, fluido ou princípio vital. Então, ele já está dizendo para mim que fluido vital, princípio vital, é a mesma coisa. É essa fonte de atividade íntima, tá? Presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos. Aí o pessoal vai dizer assim, peraí, no perispírito dos seres vivos? Sim, porque enquanto eu estou encarnada, esse perispírito está ligado ao meu corpo físico. Eu tenho um corpo. Então, eu sou formado por um conjunto que é o espírito, perispírito e corpo físico. Esses três itens aqui, essas três partes, estão unidas. Então, o fluido vital, ou o princípio vital, vai estar no perispírito e no corpo, porque eles estão ligados perispírito e corpo físico está ligado como molécula a molécula. Então, o princípio vital está participando dos dois. Segundo, encontramos em O Livro dos Espíritos. Princípio vital, o princípio da vitalidade material e orgânica. Princípio da vitalidade material e orgânica. Homem encarnado. É comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem, seres orgânicos. Diferentes termos para princípio vital, que a gente pode encontrar até no Livro dos Espíritos. Às vezes, alguns falam fluido vital, agente vital, e tem gente que faz uma confusão e diz, ai meu Deus, eu acho que princípio vital é uma coisa, fluido vital é outra, agente vital é outra. Não. São termos usados pelos benfeitores espirituais para tratar da mesma coisa. Eu já vi discussões acaloradas na casa espírita, porque um quer definir fluido vital, outro quer definir agente vital, outro princípio vital, como se fossem coisas diferentes. Não, são a mesma coisa, tá? No item 60 e 61 de O Livro dos Espíritos, fica bem claro aqui. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Ele diz, sim, a lei de atração é a mesma para todos. Ele não está falando de vitalidade. Ele está falando de lei de atração. Tá? Isso não é vitalidade. Então, está dizendo que a Kardec pergunta, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Porque a pessoa diz, ué, mas antes eu disse que princípio vital só tinha no orgânico, não tinha no inorgânico? Mas ele aqui não está falando de princípio vital. Ele está perguntando se a lei de atração, a lei que atrai as moléculas, os átomos
É o mesmo? E sim, porque no corpo orgânico também tem moléculas e átomos, assim como no inorgânico dos minerais tem moléculas e átomos. Então, a lei que atrai os átomos, as moléculas no corpo do homem, da planta e do animal e nos minerais é a mesma força? Ele diz sim. A lei de atração é a mesma para todos. Lei de atração. Ele não falou fluido, ele não falou vitalidade. Tá? 61. A diferença, pergunta, entre a matéria dos corpos orgânicos, olha como Kardec é detalhista, e dos inorgânicos, o que ele está falando? A matéria é sempre a mesma. Por quê? Porque é tudo originário do fluido universal. A matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, olha a resposta, ela está o quê? Animalizada. A matéria que forma o mineral e o organismo e o corpo orgânico é a mesma. São derivações do fluido universal. Mas, nos corpos orgânicos, essa matéria tem vitalidade. É a mesma matéria. Modificações do fluido universal. Mas, no corpo orgânico, ela está vitalizada. Então, a matéria é formada de um só elemento primitivo, o fluido universal. Temos a lei de atração, as reações químicas nos corpos orgânicos e inorgânicos. Nosso corpo também tem reação química, não tem? Mas nos corpos orgânicos está presente a vitalidade. Aí vem a diferença. O espírito não habita o corpo inorgânico. Por quê? Porque esse corpo inorgânico não tem vitalidade. Então, você está dizendo, vovó faleceu e agora vovó surgiu naquela abajur que eu tenho lá na minha casa. Não pode. Um espírito não pode habitar um corpo inorgânico. Por quê? Porque ele não tem vitalidade. Item 62. Olha a pergunta de Kardec. Qual a causa da animalização da matéria? E eles respondem uma frase só: sua união com o princípio vital. É essa união, tá, da matéria com o princípio vital que vai provocar a animalização da matéria. Então, o princípio vital é uma aplicabilidade, uma transformação do fluido universal na matéria. É essa união do princípio vital com a matéria que vai proporcionar o quê? A tal da vitalidade. Quem está com o livro dos Espíritos aí, vamos dar uma olhadinha na questão 66. Olha a pergunta de Kardec. O princípio vital é um só para todos os órgãos, os seres orgânicos? Então, quer dizer, o princípio vital da planta, do coelhinho e do meu corpo, que eu tenho no meu corpo, é o mesmo? É um só para todos? Eles dizem sim, é todos, é um só. Deriva do fluido universal. Mas ele vai ser modificado segundo a espécie. O fluido vital, ou o princípio vital, ou o agente vital, que é tudo a mesma coisa, do meu corpo, não pode ser o mesmo do coelhinho, porque eu tenho necessidades muito mais intensas que o coelhinho. Eu tenho necessidades muito mais intensas que couve, que o pé de alface. Percebeu? O pé de alface tem fluido vital. Mas o fluido vital do pé de alface não é matéria viva. Vamos dizer assim, vamos usar o termo aqui. É mais fraquinho. Então, o princípio vital não só para todos os seres orgânicos. Mas, conforme o tipo do organismo, do ser vivo, ele
vai ser adaptado. Então, ele é modificado segundo as espécies. É ele, esse princípio vital, que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, do mineral, dos seres inorgânicos. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Movimento da matéria não é vida. Esse movimento, a matéria recebe, ela não dá, tá? A matéria, ela não tem movimento, ela recebe isso. E na 67, ele pergunta assim: a vitalidade é atributo permanente do agente vital? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Quer dizer, essa vitalidade, o princípio vital, esse agente. Reparou como ele usou aqui a palavra agente vital? Que é a mesma coisa que fluido vital e princípio vital? Essa vitalidade, ela está sempre presente nesse princípio vital, nesse agente vital, ou ela se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Olha a resposta. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Quer dizer, a vitalidade só vai aparecer quando esse princípio vital estiver ligado à matéria. Não dissemos que esse agente, que é o agente vital, sem a matéria não é a vida, não é a vitalidade, a união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, esse princípio vital, ele vai, tá? Ele vai passar a existir, tá? A se desenvolver quando ele está ligado à matéria. Se ele não estiver ligado à matéria, essa vitalidade vai estar em estado latente no princípio vital. Tipo assim, ela não vai dar o start. Então, o princípio vital, aplicabilidade, transformação do fluido universal na matéria, e o princípio vital, e não o espírito anima, isto é, dá vitalidade à matéria. Não é o espírito que dá vitalidade à matéria. É o princípio vital, é o fluido que dá vitalidade à matéria, e não o espírito. Então, para que haja vitalidade, ele tem que estar unido à matéria, o princípio vital. Se o princípio vital não estiver unido à matéria, se você tiver o princípio vital, vamos imaginar o princípio vital flutuando no espaço. Vamos imaginar isso. A vitalidade dele vai estar em estado latente. Só quando ele unir com a matéria é que ela explode, vamos dizer assim, tá? Nós só encarnamos ou reencarnamos porque a matéria orgânica está vitalizada. O espírito só pode ocupar o corpo se essa matéria orgânica estiver vitalizada. O espírito não habita um corpo inorgânico. O espírito desencarnado não tem relação com o princípio vital. Por quê? Porque ele não tem corpo físico. Ele não tem corpo físico. Então, o espírito desencarnado não tem relação com o princípio vital. Essa relação só vai existir quando ele encarnar. E, ao encarnar, ele precisa ocupar o quê? Um corpo material com vitalidade. Ah, o espírito encarnado pode... Vamos imaginar assim. Alguém morreu. O sujeito teve um infarto com 18 anos. 15 anos, vamos botar 15 anos. O sujeito teve um infarto com 15 anos. O corpo dele está um espetáculo. 15 anos. Teve um infarto. Caiu duro, morreu. Corpinho com todos os órgãos perfeitos. Será que não podia um espírito aproveitar e, pimba, mergulhar nesse corpo? Ou uma criança nasceu com 2 dias de vida, morreu. Não podia aproveitar um espírito e ocupar esse corpo? O corpo está zerinho, perfeito, perfeito. Tem 1 hora de vida, vamos dizer assim, esse corpo. Mas o corpo morreu. Por que não? Porque o corpo morreu porque acabou o fluido, o princípio vital dele. Morreu. Se não foi suicídio, acabou o princípio vital. Como é que um espírito vai vir ocupar aquele corpo? Não vai poder.
Porque aquele corpo não tem o quê? Vitalidade. Ele morreu por quê? Porque acabou o princípio vital dele. Acabou. Ah, a espiritualidade vai jogar o princípio vital lá. Não, acabou. Acabou. Então, o espírito não habita um corpo orgânico, nem um cadáver. Nem um cadáver. Porque o cadáver é aquele que não tem vitalidade. E o espírito desencarnado não tem relação com o princípio vital. O espírito desencarnado não pode trazer o princípio. Ah, eu vou levar o meu princípio vital. Ele não tem princípio vital. Ele não tem. Perceberam? Usamos o termo vitalidade para a vida orgânica. Princípio vital, olha aí. No item 63, né? O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? É efeito ou é causa? A vitalidade é um efeito devido à ação do princípio vital sobre a matéria. Então, a vitalidade é um efeito. A partir do momento que o princípio vital se une à matéria, surge a vitalidade. Ela é um efeito dessa ação. Que ação é essa? União do princípio vital sobre a matéria. O princípio vital dá vitalidade a todos os seres que o absorvem e assimilam. Só quem pode absorver e assimilar são os corpos orgânicos. No item 64A de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma seguinte constatação: a vitalidade não tem seu princípio no fluido universal, e sim numa propriedade especial desse fluido, devido a certas transformações, tá? Então, não é no fluido universal. Tanto que a resposta deles é assim, é uma consequência do que dissemos. Significa o seguinte, não, a vitalidade ela não vem do fluido universal, e sim numa propriedade deste fluido devido a certas transformações. Conforme a gente sabe que o fluido universal vai se transformando, não é assim? Ele vai passando por transformações. Devido a essas transformações, surge a vitalidade. O fluido universal passa por modificações. E conforme ele vai se modificando, vai se mutando, vai passando por mutações, ele adquire propriedades especiais que geram o princípio vital. Então, ele vai surgir a partir das inúmeras modificações que o fluido universal vai passando. Porque nós não trabalhamos aqui na Terra com fluido universal primitivo. Não. A gente trabalha aqui, a gente trabalha com as transformações do fluido universal. Tá? Ele passa por modificações. E aí ele vai adquirir propriedades especiais. Item 65, né? A pergunta é: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Então, eles vão dizer: a união do espírito com a matéria, o fluido proporcionará vitalidade à matéria. Então, a pergunta de Kardec: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito com letra minúscula e a matéria com letra minúscula. Não estamos falando do homem. Então, a união do espírito com a matéria, do princípio espiritual com o princípio material, essa união necessita do fluido para proporcionar vitalidade à matéria. Então, o princípio espiritual só vai conseguir agir sobre a matéria se existir entre eles o quê? O fluido. Falamos isso na aula passada. Olha o que nós temos no universo. Deus, princípio espiritual,
princípio material e o fluido. O fluido. Para que o princípio espiritual haja sobre a matéria, é necessário que haja o que entre eles? O fluido, que é, no caso, o princípio vital, que é o quê? O intermediário. Por exemplo, a pessoa está num coma, né? Nesse coma, existe a presença da vida orgânica. O coração está batendo, o sangue está circulando. Por quê? Pois há o princípio vital do corpo. Os órgãos funcionam. Ao funcionar os órgãos, eles vão o quê? Revitalizando o princípio vital. A vitalidade pode existir sem a faculdade de pensar. Aí a pessoa diz, teve morte cerebral. Mas o corpo está uma beleza. Está batendo o coração, está isso, está aquilo outro. Por quê? Porque existe a presença do fluido vital, do princípio vital nos órgãos. Os órgãos funcionam, conforme eles vão funcionando, vão revitalizando esse princípio vital. Então, a vitalidade pode existir sem a faculdade de pensar. E o princípio espiritual precisa do fluido para agir sobre a matéria. Esse fluido universal, ou princípio vital, é o elo, o intermediário. Da mesma forma que o homem, o espírito, o homem, ele só pode agir sobre o corpo físico com um intermediário. Qual é? Perispírito, que é o quê? O corpo fluídico. Se não tiver o corpo fluídico, o espírito não pode agir sobre a matéria. Ele precisa do fluido para ele. Lembra que a gente fala isso? O espírito combina o fluido dele com o fluido da natureza, com o fluido do médium, para poder imantar essa garrafinha com fluido e ela ficar balançando para lá e para cá. Então ele combina lá, lembra o Laboratório do Mundo Invisível? Está lá no Livro dos Médiuns? Ele combina uma parte do fluido dele, que ele tem, com o fluido do médium, com o fluido que está da natureza, faz uma amálgama e envolve aquele objeto que ele quer manipular. Se ele não fizer isso, ele não vai manipular o objeto. Porque para o princípio espiritual, ou para o espírito homem, agir sobre a matéria, ele precisa de um intermediário, que é o fluido. Tá? Então, pode existir vitalidade no corpo sem a faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. No item 66, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? É aquilo que nós já falamos aqui, né? Há um tipo de princípio vital para cada um dos seres orgânicos, vegetal, animal e hominal. O homem, o coelhinho e o pé de rosa. Não pode ser do mesmo tipo, porque as necessidades são diferentes. No item 67, pergunta de Kardec: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou princípio vital, ou se desenvolve então só pelo funcionamento dos órgãos? A vitalidade somente se desenvolve com a união do princípio vital e o corpo. Tá? E o corpo só assim tem vitalidade. Fora do corpo físico, o espírito não tem princípio vital. Perispírito e fluido vital, ou perispírito e princípio vital, ou perispírito e agente vital, que é tudo a mesma coisa. Item 66, 68 e 68A. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. O corpo físico recebe uma carga de princípio vital, fluido vital, ao ser
separado. Isso faz os órgãos funcionarem, e assim estes vão revitalizando o princípio vital. Então, quando o perispírito se aproxima, lembra a fecundação? Quando ele se aproxima, o princípio vital ali é instalado. E aí os órgãos vão funcionar. No livro A Gênese, capítulo 11, tem uma coisa muito importante no item 18, que diz assim: quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão de seu perispírito, liga-o ao embrião. Aqui está bem caracterizado que Kardec não usa o termo laço de prata, cordão de prata, tá? A gente fala de vez em quando, né? Mas ele não usa esse termo cordão de prata. André Luiz que fala que quando os espíritos vêm encarnados no plano espiritual, parece que ele está ligado ao corpo por um cordão prateado. Mas Kardec não usa esse termo. Ele diz, quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão de seu perispírito, liga ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, esse laço fluídico vai se estreitando. Sob a influência do princípio material do embrião. Ele está colocando bem claro aqui. Princípio material do embrião. Melhor, princípio vital material do embrião. Ele está querendo dizer que princípio vital é material, é do embrião, que já é será o futuro corpo físico. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula. Olha a lei de atração. Com o corpo que se forma. Por isso podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, é como se enraizasse neste embrião. Porque esse laço vai se estreitando. Ah, 1 mês de gravidez, o laço ainda está bem comprido. 8 meses de gravidez, o laço que une o perispírito ao corpo físico já está bem estreito. Bem estreito. Tá? Então, sob a influência desse princípio vital, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, vai se unindo pela lei de atração, tá? Que é a tal da força irresistível, une-se molécula por molécula, com o corpo que se forma. Por isso que quando Kardec fez a pergunta aqui, na pergunta 60, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E sim, a lei de atração. Nos corpos inorgânicos também tem atração entre as moléculas, como nos corpos orgânicos, lei de atração, do coelhinho, da plantinha, do homem, lei de atração, que faz se unir molécula por molécula, átomo por átomo, com o corpo que se forma. Por isso podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, que vai se estreitando esse laço, se enraiza nesse embrião, como uma planta na terra. Aí continua aqui o item 18. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, né? Está inteiramente desenvolvido, aí já é o feto, né? A união está completa. O perispírito está totalmente unido a esse corpo. Por um efeito, agora vamos ver o contrário. O contrário. Por um efeito contrário, esta união do perispírito da matéria carnal, que se efetuara
lá quando estava para nascer, sob a influência do princípio vital do hebreu. Percebeu o que ele está dizendo? É o princípio vital que vai promover essa união. No sentido contrário, quando o princípio vital deixa de agir, quando ele vai enfraquecendo, porque é ele que mantém a coesão desse perispírito com esse corpo físico. Quando esse princípio vai enfraquecendo, em consequência da desorganização do corpo, o corpo vai tendo problemas que conduz à morte, vai enfraquecendo, que conduz à morte, essa união que era mantida por uma força atuante, que é o princípio vital, cessa quando essa força cessa de agir. Então, essa união era mantida pelo princípio vital. Ela vai acabar quando essa força que a mantinha unida, que era o princípio vital, parar de agir. Então, o perispírito se separa. Ele não se uniu pela força do princípio vital, molécula a molécula, ele vai se separar agora, molécula por molécula, tal como se unira. E o espírito volta à liberdade. Portanto, não é a partida do espírito que causa a morte. Não é o espírito que olha para o corpo e diz assim, tchauzinho, foi indo embora. E o cara morreu porque o espírito foi embora. Não. Mas é a morte do corpo, é a falência, é a diminuição, é o desaparecimento, é a extinção do princípio vital que causa a partida do espírito, porque aí não tem mais princípio vital desse corpo. Entendeu como é que a coisa funciona? Olha aqui, fluido vital e envelhecimento. Quando os órgãos envelhecem, os nossos órgãos envelhecem ou ficam doentes, vão diminuindo o processo de revitalização do princípio vital. Lembra que nós falamos anteriormente, conforme os órgãos, naquele slide sobre o coma? O corpo está legal. Os órgãos estão funcionando, estão o quê? Revitalizando o princípio vital. Mas quando esse órgão não pode mais funcionar como ele funcionava antes, o processo de revitalização do princípio vital vai diminuindo. Se é um órgão bom, saudável, mesmo que o cara esteja de coma, o cara teve um piripá que caiu, bateu a cabeça. Os órgãos estão funcionando bem. Estão funcionando bem. Estão revitalizando o princípio vital. Vai ficar ali em coma um tempão. Mas quando esses órgãos vão ficando doentes, envelhecendo, eles já não funcionam bem. Então, não podem revitalizar o princípio vital totalmente. E aí, vai diminuindo a revitalização, diminuindo, até que esse princípio vital se esgote. E aí, os órgãos param de funcionar. Assim, o princípio vital deixa de revitalizar os sistemas. E aí, o que acontece? Acaba. O sujeito morre. E depois que ele morreu, não está zerado de princípio vital, foi o que eu falei, o outro espírito não poderia ocupar aquele corpo. Aquele corpo não tem mais princípio vital. Está morto. É um cadáver. E o espírito só pode habitar um corpo vitalizado. Tá? No item 70, né? O Kardec vai perguntar: a inteligência é atributo do princípio vital? Eles vão dizer o quê? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Porquanto o corpo pode viver sem inteligência. Nós vimos isso, olha o caso do coma. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito. Repare, aqui na questão 70, ele usou a palavra espírito com letra minúscula. Então, ele está querendo dizer, é necessário que o princípio espiritual se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. O que é intelectualizar a matéria? Para dar a ela
vitalidade. Então, é preciso que o princípio espiritual se una à matéria para que ela possa ser vitalizada. O abuso da saúde física, através dos vícios, provoca também o esgotamento do princípio vital. Nós sabemos disso. O alcoolismo, ou qualquer outro tipo de dependência química, também comer demais, né? Tudo isso pode debilitar, provocar o esgotamento do princípio vital. A boa alimentação nos auxilia na absorção do princípio vital. O passe também nos ajuda na retomada do princípio vital. A oração é muito importante nesse processo revitalizador. Às vezes a pessoa diz, ai, eu estou meio caidinha, eu vou lá no centro tomar um passe. Né? Então, você recebe aquele banho de fluidos do plano espiritual, né? Vai ajudar a retomada do princípio vital, quando ele não está quase totalmente esgotado, porque aí também fica complicado, né? É uma revitalização, é uma ajuda, mas se você já tiver, a criatura já tiver com os órgãos vitais quase todos sem princípio vital, não vai, esse fluido que vem do alto pode dar uma equilibradinha por algum tempo, mas não vai conseguir manter a pessoa encarnada, né? Para um suicida, não há esgotamento dos órgãos. E o cara se suicidou. Então, os órgãos já estão esgotados porque acabou o fluido vital. Não. Aí é o desfecho. Para o suicida, não há esgotamento dos órgãos, mas destruição do mecanismo, isto é, dos órgãos. Então, ele morreu não porque o princípio vital se esgotou naturalmente, como se esgota com uma doença, como se esgota quando envelhece. Ele acabou porque os órgãos que revitalizam esse princípio vital foram destruídos. Os órgãos sendo destruídos não vão poder revitalizar o princípio vital. Aí o sujeito vai ter problema. Então, para o suicida, não é esgotamento dos órgãos, mas destruição do mecanismo que revitalizaria esse princípio vital. Aí vem os comprometimentos, né, que todos nós já conhecemos. Então, gente, vejam como esse tema, princípio vital, é importante. Como é importante. Esse item 18, se eu não me engano, do capítulo 11 da Gênese, tá? Que depois vale a pena vocês irem lá devagarzinho, porque eu não pude me estender com muito detalhe por causa da nossa hora. Mas dá uma olhadinha depois, com mais cuidado, relê esse capítulo 11, que é Gênesis espiritual, item 18 da Gênesis, ele mostra ali, né, Kardec mostra ali perfeitamente como vai acontecer a questão do nascimento de uma criatura, o desenvolvimento, né, do embrião em relação ao princípio vital. E ele vai mostrar a importância desse princípio vital, que é ele que mantém esse perispírito do corpo físico. É ele que mantém, tá? Essa força extraordinária. E essa extensão do perispírito, conforme vamos dizer assim, aquele processo da gestação vai se estendendo, essa extensão do perispírito vai se estreitando. Por isso que muitas vezes as pessoas diziam assim, que é muito fácil até a mulher ter um aborto natural nos primeiros meses da gestação, não é? Porque esse laço ainda não está totalmente estreito. A ação do fluido vital, por exemplo, ainda não se fez por completa.
Depois do sétimo, do sexto, sétimo mês, é mais difícil. A não ser se um acidente, uma coisa grave, né? Inclusive, até às vezes, por força de um acontecimento qualquer, a mulher acaba tendo filho aos 7, 8 meses. É mais fácil ela ter o filho aos 7, 8 meses do que a criança morrer. Porque já está bem consolidada essa união. Então, a gente vai entendendo a importância desse tema. Princípio vital, que é a mesma coisa que fluido vital, que agente vital. Tá? E isso está aqui dentro do que o Emmanuel trouxe para a gente, né? Quando ele diz aqui, essa força ativa e regeneradora, que é o princípio vital, de cujo enfraquecimento decorre a ausência de tônus vital. Enfraquecer o princípio vital, o nosso tônus vital enfraquece. Precursor da destruição orgânica. É simplesmente ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. Tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Esse assunto perispírito não tem, assim, não tem fim. Não tem como você parar, que toda vez que você estuda, você vai acrescentando umas coisas, vai consolidando esse conhecimento, né? E vai esclarecendo certas coisas que você, se você não, peraí. Se você não, é o meu alarme já do horário. Se você não pegar ele de vez em quando e ler novamente, e estudar e parar, você acaba esquecendo certas coisas. Então, quando a gente às vezes chega na frente de certas questões, quando a gente fala sobre estudo da mediunidade e tal, é muito importante que esse assunto do perispírito também esteja bem consolidado na gente, né? E a gente vai É, entendendo melhor essas questões. quando se faz o tratamento físico, enfim, a espiritualidade, ela vai recolher dos vegetais, dos animais. Os elementos da Esses natureza, elementos, ela vai recolher exatamente esse princípio, essa vitalidade. esse fluido para Fluido para poder. utilizar o nosso princípio vital, Isso aí. entendeu? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas ele tomava passe e morreu. Por quê? O princípio vital, o fluido que era doado a ele, não foi suficiente para promover o quê? A fazer com que os órgãos pudessem revitalizar o princípio vital dele, porque os órgãos é que revitalizam o nosso princípio vital. Então, às vezes, os órgãos estão revitalizando o princípio vital. Mas você está com pouco princípio vital. Não revitalizando é pouco. Aí a espiritualidade é boa mais, princípio vital, aí os órgãos recebendo mais, estão funcionando bem, vão revitalizar aquilo tudo. Mas se o corpo, os órgãos estão fraquinhos, eles não vão ter força nem para revitalizar o que a gente tem, nem o que está chegando. Porque são os órgãos que revitalizam isso, que fazem com que isso aumente. Se o órgão se a máquina está falhando, como é que ela vai ter força para revitalizar o princípio vital? Ela não vai É ter que nem uma gasolina num carro velho que não anda direito. Pode ser a mega gasolina aí. gasolina azul, roxa, dourada. O motor já era. Não vai ter a mesma, vamos dizer assim, a mesma efetividade que você pegar um carro zero. Carro zero, você bota gasolina até que não é lá muito boa, ele anda. Mas se você está com um carro todo ruim, vai botar a melhor gasolina, não vai fazer efeito, por quê? Porque a máquina
não está conseguindo mais revitalizar isso. Isso vai acontecendo com o envelhecimento, com as doenças. É o processo natural. E depois que acabou, acabou. Aqueles órgãos, não adianta, acabou, acabou. Perdeu a sua função, acabou. E aí o espírito tem que ir embora, porque a máquina não comporta mais. Ele tem que ir embora. Entendeu? Então, quando esse perispírito se aproxima da matéria e começa o ato aí da fecundação, o princípio vital vai dar o start. A vitalidade vai dar o start. Enquanto ele está no plano espiritual, a vitalidade está latente dele, latente. Mas ela só explode quando ela se cola à matéria. Então, a gente vai vendo que quando a gente estudou lá a questão 27, falando do princípio espiritual e princípio material, a gente disse que o princípio espiritual só vai agir sobre o material se tiver um intermediário, que era o fluido. Agora a gente vai trazer para a questão 76, o homem, espírito imortal. Ele só vai agir sobre a matéria se também tiver o quê? O intermediário, o princípio vital. E aí ele vai agir, senão ele não consegue agir. Por isso que eu falei do exemplo do laboratório do mundo invisível dos mundos médios. Quero fazer essa garrafa pular, eu vou ter que combinar o meu fluido com o fluido do espírito, né? Com o fluido do médium, imantar, e ela vai pular enquanto o fluido estiver presente aqui. Quando o fluido se esgota, ela cai e não levanta nunca mais. Porque o fluido acabou. Então, o movimento dos objetos ocorre por quê? Porque eles estão imantados no fluido. Esgotou o fluido, acabou o movimento dos objetos. Qual é a importância do fluido? Ô, Rose, Ei, isso eu entendi. É, enquanto está o feto no útero, é, tem um cordão, né? É como se estivesse alimentando também esse feto aí, pelo cordão? o fluido, ele não quer dizer que ele vai passar pelo cordão embrionário. Ele envolve todo o feto, que é Todo feto. a alimentação material, não é isso? Isso. O cordão vai passar alimento, que é o sangue da mãe, né? O sangue da É. mãe que vai alimentar o feto. Então, o fluido, o princípio vital, ele está envolvido em tudo. Em tudo. No sangue, nos órgãos, ele está em todo o corpo. Aí Entendeu? ele fica ligado no cordão porque não pode ter a Não, ligação ainda só quando nasce. não, Quando nasce, o cordão material é uma coisa. Cordão então, umbilical é uma coisa. eu sei. A extensão do perispírito, que é o que liga o perispírito ao corpo, é uma extensão do perispírito que vai diminuindo à medida que o corpo vai se desenvolvendo, até que ele quase que desaparece, essa ligação. Aí a criança E nasce, a criança nasce porque chegou aí tem a ligação do perispírito, espírito e matéria. no gestão ali, está tudo ligado, consolidada essa ligação. Espírito, perispírito, matéria. Entendeu? Então, essa Uhum. ligação perispírito ao corpo físico, ela vai se consolidando a partir que a gestação vai se desenvolvendo. Tá? Nos primeiros meses, essa ligação ainda é um pouco tênue. A partir do momento que a gestação vai aumentando, essa ligação vai se fortalecendo, até que aos 9 meses o corpo está completo, a criança nasce, a ligação se efetivou. O indivíduo nasceu. Ah, foi isso que eu entendi.
Aí Isso mesmo. corta ali o cordão umbilical, que o cordão umbilical é o processo de alimentação do corpo. Mas o que liga o espírito ao corpo é essa extensão do perispírito, que vai se estreitando, vai pela força do princípio vital. Uhum. Ele é que vai promovendo essa ligação. Então, essa questão 18, do item 11 do livro A Gênese, todo esse capítulo 11 a gente tem que estudar bem, porque Kardec vai mostrando em detalhes, né? Então, fica aí como trabalho de casa, a gente dá uma estudada nessas questões do capítulo 11 da Gênesis, 17, 18, 19, que ele continua explicando isso. E aí a gente vai entendendo melhor as coisas. Tá legal? Essa semana teve uma amiga lá no CEOI, que ela estava meio caidinha, que teve doente, ela recebeu o passe. Aí ela falou assim, nossa, depois desse passe, me deu um levante. Você E falou, né? Da... potencializou É, o princípio vital dela. Como eu lembrei isso? Como os quando você nervos falou. também, agora eles vão potencializar isso daí para o princípio vital ficar mais ativo. E ela vai ficar bem. Se ela está com saúde física, vai ficar bem. Aham. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, né? Teve que ser um pouquinho corrido, porque o tema vai, mas a gente tem um tempo exíguo, mas a gente, com o passar do tempo, vai falando mais sobre isso. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, toda essa oportunidade. Iraci, faz a nossa prece de agradecimento aí. Sempre gratos ao nosso mestre amado, à doutrina espírita, a todos que participam dos nossos estudos, que nos fortalecem, que nos dão ânimo, disposição para seguirmos a nossa caminhada, aprendendo e colocando em prática o que aprendemos. Porque tudo que aprendemos é em nosso benefício para nos fortalecer, nos esclarecer, para que nos tornemos melhores. Essa é a nossa obrigação como espíritos encarnados, nos melhorar em nossa caminhada. Então, nós agradecemos ao nosso mestre amado, agradecemos a Francisco de Assis, que nos empresta a sua casa, agradecemos a todos os irmãos que participam dos nossos estudos, sempre um esclarecendo o outro nas dúvidas, e assim vamos caminhando, sempre em frente, sempre nos beneficiando e nos fortalecendo com a nossa doutrina amada. Obrigada, mestre, nos abençoe e nos fortaleça em mais um dia que se encerra e mais uma noite de descanso para todos nós. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite, meus irmãos, um bom estudo, um bom trabalho para vocês, tá bom? Para todos nós.